Então quem é você? Sou apenas um entregador. Certo, Jim. Tenho más notícias. 28 anos depois, é provavelmente a franquia de apocalipse zumbi mais estranha e controversa. Poucas pessoas discutiriam que o filme de estreia, 28 dias depois, é um filme icônico que influenciou todo o gênero. Mas quase todos os novos filmes lançados depois contrariaram as expectativas dos fãs do gênero e se tornaram cada vez mais estranhos. 28 semanas depois foi um filme de horror bastante decente, mas nem o diretor Danny Boyle, nem o roteirista Alex Garland estiveram envolvidos nele, então não foi visto como uma continuação do filme de estreia. Quando 28 anos depois finalmente foi lançado em 2025, com Boyle e Garland retornando ao filme, todos esperavam uma continuação daquele mesmo filme com Cillian Murphy, com a atmosfera de uma Londres vazia e a sensação do fim do mundo. Ei! Ei! Mas tivemos uma história completamente diferente sobre um menino e sua mãe doente. Eu sou Spike e esta é minha mãe, Ayla. Muitos ainda consideram este filme o mais controverso não apenas da série, mas quase de todo o gênero. É arrastado, carente de ação e dinâmica e, ao mesmo tempo, excessivamente pretensioso. Já ouvi a frase Memento Mori. Em 2026, o segundo filme da série, 28 anos depois, Templo de Ossos, foi lançado e acabou sendo tão incomum que parecia mais um filme de arte, mais próximo do cinema de autor do que dos filmes de zumbi habituais. Algumas pessoas abertamente odiaram este filme, enquanto outras o chamaram de um sopro de ar fresco e um renascimento do gênero. Meu nome é Jimmy. Vamos ser amigos. Afinal, não é frequentemente que filmes de zumbi não apenas nos assustam, mas também nos dão a chance de pensar em algo mais sério. Então, o que está acontecendo com a lendária franquia? Esta é a degradação de tudo que amávamos no primeiro filme? Ou é uma tentativa ousada de dizer algo novo em um gênero há muito estabelecido e em declínio? Hoje tentarei apontar a principal razão pela qual tantas pessoas realmente não gostaram de 28 anos depois, embora outras estejam entusiasmadas com ele. Como exatamente 28 anos depois reflete todos os problemas atuais do gênero e mostra de onde ele vem e para onde está indo. Esta conversa não será tão rápida quanto os zumbis rápidos de 28 anos depois. Pelo contrário, vamos nos mover lentamente, passo a passo, quase como os mortos-vivos, abrindo caminho através da história do gênero. Mas ao final desta jornada, ficará claro por que 28 anos depois é um filme completamente lógico dentro do gênero, quer você goste ou não. E se você chegar até o fim, verá, apesar de toda sua estranheza, dificilmente poderia ter sido diferente. Para entender onde a franquia está hoje, primeiro precisamos lembrar como exatamente ela se desenrolou dentro de seu próprio universo. A história começa com 28 dias depois. Ativistas ambientais libertam macacos de um laboratório de pesquisa sem perceber que estão liberando o vírus raiva, uma infecção altamente contagiosa que transforma pessoas em seres agressivos e incontroláveis. A propagação acontece instantaneamente. O governo, a infraestrutura e a ordem, tudo desaparece em apenas questão de dias. O personagem principal, o entregador Jim, acorda de um coma em uma Londres completamente deserta. Uma das imagens visuais mais poderosas do filme, Jim se junta a outros sobreviventes e rapidamente fica claro, os infectados não são a única ameaça. Pessoas privadas de controle externo e de seus limites morais habituais mostram-se não menos perigosas. O filme coloca os protagonistas contra soldados que usam o desastre como desculpa para aumentar seu poder e recorrer à violência. Mas você foi forçado a isso. Sobrevivência. O filme termina com um tênue vislumbre de esperança, mas sem a sensação de que o mundo pode realmente ser restaurado. A sequência, 28 semanas depois, nos leva 6 meses para o futuro. Durante esse tempo, os infectados, incapazes de se alimentar adequadamente, morrem e forças internacionais declaram a Grã-Bretanha condicionalmente segura. Londres começa a ser repovoada, uma zona de segurança é estabelecida e as pessoas gradualmente retornam. Parece que o apocalipse ficou para trás, mas tudo desmorona por causa de uma única ação humana.
Acontece que o vírus pode existir sem sintomas e ele surge novamente. O sistema construído sobre protocolos e controle não consegue resistir. Os militares mudam da defesa para a destruição total e a cidade mergulha no caos mais uma vez. No final, fica claro que o vírus se espalhou para além da Grã-Bretanha. A catástrofe atingiu escala global. Em 28 anos depois, vemos um país completamente diferente. Quase 3 décadas se passaram e o apocalipse se tornou o pano de fundo. As ilhas britânicas permanecem em quarentena eterna, isoladas do resto do mundo. Com seu próprio ecossistema pós-apocalíptico, uma geração cresceu sem saber como era o mundo antes. A história centra-se no adolescente Spike, seu pai e sua mãe, terminalmente doente. Oh, Spike, Oi, mãe! conta pra mãe o que aconteceu na escola hoje. A jornada ao continente em busca de ajuda se transforma em uma viagem por um mundo selvagem, onde os infectados agora fazem parte de um novo ecossistema. Alfas aparecem, formas aprimoradas dos infectados. Alfas. Droga. Um desses alfas, apelidado de Sansão, está perseguindo Spike e Jamie, mas eles conseguem escapar. Spike, vendo que seu pai aceitou a morte inevitável de sua mãe, decide procurar a salvação por conta própria. Então ele leva sua mãe a Ian Kelson, um médico excêntrico que vive em algum lugar no continente e de quem se diz que ainda está buscando uma cura. Você é o Dr. Kelson? Ele. O médico mostra a eles seu improvisado templo de ossos, uma pirâmide feita de crânios humanos limpos, memento mori. As órbitas oculares vazias já viram. Este é o memorial comum deles. Cercado por este monumento sinistro, Kelson dá um diagnóstico a Ayla e, a pedido dela, ele a ajuda a terminar sua vida sem dor. Spike, agora órfão, coloca o crânio de sua mãe no topo da pirâmide, uma despedida simbólica. Na cena final, Spike encontra uma gangue misteriosa de adolescentes estranhos. Seu líder, que se chama Jimmy, oferece amizade. Meu nome é Jimmy. Vamos ser amigos. Esta trama continua em 28 anos depois, Templo de Ossos. A trama começa logo após os eventos do filme anterior. Spike é atraído para uma gangue de adolescentes semelhante a um culto que vive por um culto à violência. Enquanto isso, o Dr. Kelson, um dos poucos que manteve uma abordagem científica e humanista, continua a estudar o vírus e até encontra uma maneira de acalmar temporariamente um dos infectados. Templo de Ossos coloca 2 extremos em conflito, uma rejeição completa da moralidade e uma tentativa desesperada de preservar a humanidade. Aqui, os infectados finalmente desaparecem para o plano de fundo. O principal objeto de estudo torna-se o próprio homem e o que ele se tornou, após 28 anos, vivendo em um mundo sem futuro. Se você colocar todos os eventos em uma única linha, a evolução da franquia se parece com isto. 28 dias depois, é o momento do colapso súbito. 28 semanas depois é uma tentativa de recuperar o controle e uma segunda queda. 28 anos depois é a aceitação da catástrofe como um estado permanente. E Templo de Ossos é a busca por significado e valores dentro desse estado. Agora que reconstruímos toda a cronologia dos eventos, vamos passar para como esses filmes foram recebidos pelo público. Naturalmente, 28 dias depois é quase unanimemente considerado o melhor filme da série, principalmente por causa de seu início. A cena em que Jim acorda no hospital e sai para uma Londres absolutamente vazia tornou-se um marco para o gênero. Mais tarde, os criadores de The Walking Dead essencialmente recriaram esta cena. O personagem principal acorda de um coma exatamente da mesma maneira e descobre um mundo após uma catástrofe. Ao mesmo tempo, atualmente a opinião oposta é ouvida cada vez mais frequentemente, de que 28 dias depois, agora parece muito simples, primitivo e até barato. A câmera treme, a imagem é digital e a escala é pequena. Se você também pensa assim, está parcialmente certo. Porque o orçamento do filme é de apenas 8 milhões de dólares. Isso é uma quantia pequena? Pelos padrões de Hollywood, isso é quase nada. O filme não apenas se pagou, mas também impactou grandemente todo o gênero. É importante notar que naquele mesmo ano, 2002, Resident Evil foi lançado. Filmes de zumbi já estavam fazendo um retorno ao mainstream.
Mas enquanto Resident Evil seguiu o caminho da ação, 28 dias depois ofereceu um gênero completamente diferente. Foi depois daquele filme que filmes e séries começaram a aparecer em massa, os quais agora vemos como a base do gênero. The Walking Dead e The Last of Us. E tudo isso cresceu a partir de um filme que foi feito por apenas 8 milhões de dólares. Para tornar o efeito mais claro, vamos apenas comparar os números de projetos semelhantes. Guerra Mundial Z, orçamento de cerca de 190 milhões de dólares. Resident Evil, 33 milhões. Eu Sou a Lenda, cerca de 150 milhões. The Walking Dead, cerca de 3 a 4 milhões de dólares por episódio. E, a propósito, essa é uma série barata para os padrões da televisão premium. The Last of Us está em um nível completamente diferente, 10 a 15 milhões por episódio. E agora, basta pensar nesses números. Com o orçamento de um Eu Sou a Lenda, você poderia fazer cerca de 18 filmes no nível de 28 dias depois. Mesmo se você ajustar o orçamento pela inflação, isso dá cerca de 14 a 15 milhões de dólares. Para referência, isso é menos do que o orçamento de um único episódio de uma série cara, metade ou um terço do orçamento de um filme de terror genérico médio, e muitas vezes menos do que qualquer blockbuster de zumbi. E, no entanto, com esse dinheiro, o filme fez quase o impossível, trouxe o gênero de volta a um contexto sério e mudou o foco de monstros para pessoas e escolhas morais. É por isso que 28 dias depois pode parecer simples. Mas, considerando o impacto que teve, pode sem exagero ser chamado de obra-prima e fenômeno. Com 28 semanas depois, tudo foi mais simples. O filme foi bem recebido, já que é essencialmente uma entrada genérica no gênero. Nem Danny Boyle, nem Alex Garland estiveram envolvidos no filme. O filme foi montado no estilo clássico de terror de zumbi, mais ação, mais brutalidade, mais escala. Ele cumpriu a função de uma sequência, expandiu o mundo, aumentou as apostas, mas não ofereceu nada fundamentalmente novo. Mas com 28 anos depois, uma história completamente diferente começou. O público esperava uma repetição, queriam os infectados, a corrida, o caos, a adrenalina, a sensação constante de ameaça. Eles esperavam, por assim dizer, 28 dias depois, mas maior e mais sombrio. Em vez disso, receberam um filme com um clima completamente diferente. Lento, contemplativo e às vezes francamente estranho. Os infectados deixaram de ser o centro da história. A ação desapareceu para o fundo, e o enredo passou a focar cada vez mais na vida cotidiana, nas conversas e na sensação de uma existência prolongada após a catástrofe. Para a parte do público, parecia uma traição ao gênero. O filme parecia se recusar a entreter e exigia paciência e atenção do espectador. E isso está longe do que muitas pessoas buscam em um filme de terror de zumbi. Com o lançamento de 28 anos depois, Templo de Ossos, a lacuna só aumentou. Aqui a franquia finalmente se afasta do terror de zumbi no sentido usual. Os infectados desaparecem para o fundo. No centro estão pessoas, seitas, um culto à violência e formas estranhas de fé surgindo das ruínas do mundo antigo. O Templo de Ossos não é mais um filme sobre sobreviver entre os infectados, mas uma parábola sombria sobre o que uma pessoa se torna se viver tempo demais em um mundo pós-apocalíptico. Para alguns espectadores, isso se tornou o ponto sem retorno. E, para ser honesto, há razões bastante compreensíveis para essa irritação. 28 anos depois, incluindo o Templo de Ossos, está quase completamente desprovido do que muitas pessoas buscam em filmes de zumbi. Tensão, ritmo, uma sensação constante de ameaça e adrenalina. Há pouca ação aqui, e algumas cenas como Spike colocando o crânio de sua mãe na pirâmide ou a dança do médico com Sansão em O Templo de Ossos parecem para alguns espectadores momentos à beira do constrangedor. Para aqueles que esperavam um filme de terror, ou pelo menos uma sequência direta de 28 dias depois, isso realmente parece uma decepção. E, no entanto, há outra demanda. Bastantes espectadores estão cansados da típica montanha-russa de zumbis. Correria infinita, gritos, os infectados, esse mecanismo funciona, mas nem todo mundo quer assistir a isso para sempre. Para algumas pessoas, o que é mais importante não é outra mordida ou surto, mas a tentativa de usar o gênero como motivo para refletir sobre coisas mais sérias. E aqui é importante adiantar um pouco e dizer uma coisa. O que a franquia 28 se tornou agora não é de forma alguma uma coincidência, mas um desenvolvimento bastante lógico e natural. Apenas para entender isso, você precisa dar um passo para trás e descobrir de onde o gênero de zumbi surgiu originalmente e qual função ele inicialmente cumpria. E vale a pena começar essa conversa com um gênero como o exploitation.
Exploitation é um tipo de filme que nunca teve a pretensão de ser alta arte. Era feito de forma rápida, barata e com uma aresta áspera. O objetivo principal não era dizer ou transmitir algo. Era simplesmente vender um ingresso. Violência, sexo, temas tabus, medo, choque, tudo o que pudesse desencadear uma reação instantânea e natural em uma pessoa era usado. Nos Estados Unidos, tais filmes eram exibidos em cinemas Grindhouse, onde o público ia não para catarse, mas para emoções fortes. É por isso que Quentin Tarantino mais tarde se tornou tão fã de filmes de exploitation. Pela liberdade e pela sensação de que o cinema pode ser sujo, direto e ainda assim honesto. Com o tempo, esse próprio cinema se tornaria a base para gêneros muito mais sérios. É desse solo que o terror de zumbi viria a crescer mais tarde. Filmes de zumbi, que por muito tempo existiram perfeitamente bem dentro do cinema de exploitation, eventualmente começaram a atrair a atenção dos grandes estúdios. A razão era puramente pragmática. O terror de zumbi era barato de fazer e consistentemente dava lucro. Com investimento mínimo, tais filmes podiam trazer lucros substanciais. Assim, sua transição para as telonas era apenas uma questão de tempo. Os filmes de George Romero estiveram entre os primeiros a demonstrar isso. Seus A Noite dos Mortos-Vivos e o subsequente O Despertar dos Mortos eram formalmente ainda filmes de terror, mas já estavam indo além das fronteiras do cinema de exploitation puro. Ao mesmo tempo na Europa, especialmente na Itália, o terror de zumbi estava vivendo um verdadeiro boom. Filmes de Lúcio Fulci e seus contemporâneos estavam se multiplicando em um ritmo furioso. A qualidade varia, mas o grande número dessas obras acaba provando que o gênero está em demanda. No início dos anos 80, os zumbis não podiam mais ser ignorados. Eles começam a aparecer em formatos mais civilizados. Eles começam a se misturar com comédia, ação e ficção científica. Filmes como O Retorno dos Mortos-Vivos aparecem, onde o gênero começa a zombar de seus próprios clichês. Mas com o aumento da atenção vem o primeiro problema. Quanto mais o gênero se afasta de suas raízes de exploitation, mais difícil se torna manter aquela energia original. É por isso que toda a sua história subsequente é uma oscilação constante entre dois estados. Um retorno a uma estética suja e barata e uma tentativa de se encaixar no mainstream. Essa dinâmica tensa levará primeiro o gênero a um declínio temporário e depois a um renascimento no início dos anos 2000, mas em uma forma diferente. O terror de zumbi, por sua natureza, quase sempre foi um gênero do momento. Sua força está no ponto de infecção, na primeira falha do sistema, quando o mundo familiar desmorona. Pânico, caos, os primeiros colapsos, os cercos de casas e ruas, é aqui que o gênero funciona melhor. No entanto, os diretores rapidamente enfrentam um problema simples. Esse momento não pode ser esticado para sempre. E então outra questão inevitavelmente surge. O que acontece depois? Como fica o mundo se a catástrofe não terminou da noite para o dia, mas se tornou parte da vida cotidiana? O que resta da sociedade quando a infecção deixa de ser um evento e se torna uma condição? É assim que o terror de zumbi leva lógica e bastante rapidamente ao pós-apocalipse. O pós-apocalipse não surgiu como um tipo de terror, e certamente não como um subgênero de zumbi. Ele nasceu de um medo histórico muito específico: o século XX, guerras mundiais, armas nucleares, a Guerra Fria, a sensação de que a humanidade pela primeira vez tinha uma ferramenta real para a autodestruição. Cinema e literatura responderam a isso quase instantaneamente. O pós-apocalipse se tornou uma maneira de fazer uma pergunta simples e, ao mesmo tempo, assustadora. E o que acontecerá depois? No coração do gênero não estava ação ou monstros, mas solidão, o colapso dos laços sociais e a tentativa de redefinir o que significa ser humano. Cidades vazias, estradas arruinadas, o desaparecimento do Estado, uma nova ética, novas formas de violência e solidariedade. O pós-apocalipse rapidamente se tornou um gênero muito popular e deu origem a universos cult inteiros, o ermo de Fallout, onde a humanidade está presa entre as ruínas do passado. A zona de exclusão de Stalker, onde a catástrofe distorceu a própria realidade, ou o mundo de Mad Max com sua luta infinita por recursos. O terror de zumbi dá ao pós-apocalipse um mecanismo conveniente para a destruição do mundo, mas a essência do gênero ainda está nas consequências dessa destruição. Agora que cobrimos as origens do gênero de pós-apocalipse de zumbi e a linha do tempo da franquia 28, vamos responder à pergunta: e a que gênero ele pertence?
Acho que é bastante óbvio que a franquia 28 nunca foi terror de zumbi puro e sempre inclinou-se para o pós-apocalipse. Porque a questão-chave aqui sempre foi não o que aconteceu, mas o que acontece depois, ou seja, após algum tempo, por exemplo, 28 dias depois. Acho óbvio que o próprio nome da franquia tem literalmente a lógica do pós-apocalipse embutida nele. 28 dias, semanas e especialmente anos, isso é pós-apocalipse puro. O pós-apocalipse não está interessado no momento da catástrofe. É um gênero sobre consequências. Sua questão-chave não é o que nos matou, mas o que aconteceu conosco depois. Ele pode facilmente dispensar completamente os zumbis. Cidades vazias, estradas arruinadas, instituições desaparecidas e pessoas forçadas a reinventar como viver são o suficiente. Aqui, o foco muda do monstro para a pessoa deixada sem seu mundo anterior. É por isso que é estranho que alguns espectadores tenham se surpreendido que, em 28 anos depois, lhes foi mostrado não ataques infinitos dos infectados, mas um mundo meditativo que sobreviveu à catástrofe. Isso é absolutamente típico de histórias pós-apocalípticas. Mesmo na primeira parte, ao final, a ideia-chave típica desse gênero foi claramente mostrada. A principal ameaça são as pessoas. Os militares, tendo perdido sua bússola moral. Este é um motivo clássico pós-apocalíptico. Em 28 anos depois, mais uma vez nos foi mostrado um movimento típico do gênero, a divisão das pessoas em facções e grupos e a transformação da moralidade. O bando de Jimmy é exatamente isso. É por isso que se pode dizer que Garland e Boyle sempre moveram sua franquia em uma direção completamente lógica, mas por algum motivo, nem todos os fãs do primeiro filme aceitaram isso. Além disso, a mudança no tom do filme em direção a um estilo mais autoral, quase de cinema de arte, também é bastante lógica. Como já estabelecemos, o pós-apocalipse zumbi é um híbrido que surgiu dos filmes de exploração e quase imediatamente migrou para temas pós-apocalípticos. Foi exatamente aí que rapidamente atingiu um limite. Não havia para onde mais ir. O mundo está destruído, as pessoas são os piores monstros e a moralidade está embaçada. Qualquer história subsequente corria o risco de se tornar uma repetição com variações. É por isso que os autores enfrentaram uma escolha, ou aumentar a escala, mais violência, mais infectados, ou conscientemente seguir em uma direção diferente. O primeiro caminho leva ao espetáculo, o segundo, a uma declaração autoral. Danny Boyle e Alex Garland entenderam isso perfeitamente. Para eles, zumbis nunca foram o objetivo final. Era uma ferramenta, um botão de início, uma maneira de rápida e sem explicações desnecessárias varrer a civilização e chegar ao ponto principal. Foi exatamente aí que a franquia 28 começou a divergir das expectativas do público, mas ao mesmo tempo permaneceu fiel a si mesma. A escolha acabou sendo previsível, ou repetição infinita, ou um passo para o lado, por exemplo, em direção ao cinema autoral. De fato, em algum momento, quase todos os grandes projetos com zumbis chegaram a uma conclusão semelhante. Apenas em momentos diferentes e de maneiras diferentes. Um exemplo revelador é The Walking Dead. Formalmente, é uma série sobre um apocalipse zumbi, mas rapidamente fica claro, zumbis aqui são como um fenômeno climático, apenas o pano de fundo. A história real é sobre sociedade, poder, medo, hierarquias, violência, utopias e ditaduras em miniatura. Em The Last of Us, os infectados também quase desaparecem no pano de fundo. Não é mais uma história de terror, mas um drama sobre perda e apego. E finalmente, 28 anos depois, é uma reflexão sobre um mundo que viveu tempo demais após o fim. Sobre pessoas para quem o apocalipse é a norma. Aqui, os zumbis perdem completamente sua função de gênero e se tornam apenas parte do cenário. É por isso que este filme simplesmente não poderia ter sido diferente. O exemplo do fracasso de franquias que escolheram um caminho diferente é revelador aqui, o caminho da repetição segura. Quando um filme continua repetindo os mesmos tropos, as mesmas imagens, as mesmas emoções uma e outra vez, ele inevitavelmente enfrenta o paradoxo das expectativas. Os espectadores dizem que não querem a mesma coisa, mas, na realidade, frequentemente exigem exatamente isso. E quando recebem repetição, ficam ainda mais desapontados. Se 28 anos depois acabasse sendo apenas uma variação do primeiro filme com pessoas infectadas correndo e outro grupo de soldados, seria rapidamente acusado de ser derivativo, alimentar-se da nostalgia e carecer de novas ideias. Por um lado, os espectadores exigem algo novo, fresco e inesperado. Por outro lado, quando algo verdadeiramente novo aparece, causa irritação e rejeição porque não atende às expectativas. Como resultado, a franquia chega a questões filosóficas, a inevitabilidade da morte, religião e seus substitutos, a ideia de um benfeitor, um novo normal, o colapso e a reorganização da sociedade sob condições de anarquia. Algumas pessoas gostam desse caminho, enquanto outras absolutamente não. E isso é normal, mas outra coisa é importante.
Um gênero ou muda e se transforma, ou se esgota e entra em dormência por décadas, apenas para renascer em uma nova forma, como já aconteceu mais de uma vez antes. A franquia 28 hoje não é uma resposta universal, é apenas uma direção possível para o desenvolvimento. Sua atitude em relação a 28 anos depois depende não tanto de o filme ser bom ou ruim, mas do que exatamente você espera do gênero. Para alguns, mecânicas familiares são importantes. Mordida, infecção, sobrevivência, tensão. Para outros, é mais interessante observar como o gênero muda, se afasta dos clichês e tenta dizer algo novo. É neste ponto que a franquia finalmente deixa de ser universal. Este filme simplesmente não pode agradar a todos. Além disso, Boyle e Garland definitivamente têm sua própria visão. 28 anos depois foi concebido como uma trilogia, e até agora apenas as 2 primeiras partes foram lançadas. O que será mostrado na terceira ainda é um mistério. Mas quem sabe, se você está assistindo a este vídeo de um futuro onde o terceiro filme já foi lançado, então talvez sua crítica já esteja no canal. Então, confira a página inicial do canal e a descrição do vídeo, deixarei todos os links lá. E claro, me diga nos comentários o que você acha de 28 anos depois, Templo de Ossos. É um experimento ousado ou apenas território constrangedor? Você quer uma crítica deste filme?